e revelou que Alexandre de Moraes, o imperador do Brasil, receberia a ONG da advogada do Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, para uma reunião convocada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam, em uma semana, o narcoterrorismo conseguiu uma audiência com o ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, com o imperador do Brasil. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Você deve estar observando que eu não estou com a minha tradicional, uma das minhas tradicionais camisas xadrez. Muita gente não sabe que eu uso as camisas xadrez como parte de um figurino, quase, em homenagem a um dos programas que inspirou o Paulo Figueiredo Show, o programa do Mac Walsh. Mas hoje eu estou de saída direto para a casa do Donald Trump. Eu vou pegar o deputado Eduardo Bolsonaro no aeroporto e vamos para a casa do Donald Trump passar o dia num retiro lá no Mar-a-Lago, hoje, no dia de hoje e no dia de amanhã, reunido aí com os maiores ícones da direita conservadora americana, as pessoas mais importantes do governo Trump. Nós tivemos aí o privilégio de termos sido convidados ao evento, a fazer parte dessa reunião, né, dessa imersão lá feita no Mar-a-Lago, e Eduardo Bolsonaro, inclusive, você vê que moral, né? Foi convidado a falar no evento. Então, parabéns aí ao deputado, porque isso é fruto do trabalho dele. Mas isso explica aqui a minha indumentária, meu fardamento diferente do normal, mas estamos aí de volta na terça-feira da semana que vem. Provavelmente, eu vou tentar ainda dar algum jeito de fazer o Paulo Figueiredo Show amanhã, de repente eu consigo, mas se não conseguir, teremos na terça-feira da semana que vem. Enquanto isso, o que você pode fazer, e isso é muito bacana quando você faz, é se inscrever no canal. Muita gente não sabe que não está inscrita no canal. E muita gente inscrita no canal reclama que não recebe as notificações. A melhor forma de você saber que está acontecendo no Paulo Figueiredo Show é estar inscrito no canal Paulo Figueiredo Show, no canal da TV Flórida, e ver se você está com o sininho ativado. Vale a pena, porque a gente não publica tanto vídeo assim e é sempre imperdível quando a gente publica. Então, recomendo fortemente. Desde a mega operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, a gente tem falado muito sobre esse assunto no Paulo Figueiredo Show. Nós já tratamos de diversos tópicos, nos aprofundamos em alguns temas que eu considero muito interessantes. Eu estou fascinado com um ponto em comum em toda essa história, que é a rede de defesa institucional do narcoterrorismo no Brasil e na América Latina. E eu quero abrir o programa de hoje com essa notícia, de hoje mesmo, hoje de manhã, que é Moraes / representantes de facções em reunião do Supremo Tribunal Federal. E eu começo com essa notícia porque ontem, depois do Paulo Figueiredo Show, viralizou uma reportagem da Andresa Matais no Metrópolis. Vamos dar aqui os louros a quem merece. A Andresa Matais, para você não lembra, a Andresa Matais protagonizou momentos de antagonismo comigo na minha entrevista no Metrópolis, mas fez um bom jornalismo aqui e revelou que Alexandre de Moraes, o imperador do Brasil, receberia a ONG da advogada do Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, para uma reunião convocada pelo Supremo Tribunal Federal. Como essa reportagem varreu a internet e pegou mal demais para o lado do Alexandre, ele agora tomou essa decisão de barrar a presença de representantes de pessoas ou instituições condenadas criminalmente por participação em organizações criminosas. E é muito curioso que o Alexandre não tenha feito isso antes. Deixou para agir só depois da
volto a dizer, excelente reportagem da Andresa Matais, que expôs essa verdadeira farra do crime, farra do narcoterrorismo dentro do Supremo Tribunal Federal. E nós já temos feito isso de trazer várias coincidências estranhíssimas envolvendo autoridades e organizações de terroristas. Nós já exploramos o excelente relacionamento entre o narcoterrorismo e políticos de esquerda, e também as tentativas de blindagem que esses grupos fazem ao crime organizado. Também falamos sobre como aqueles que se opõem ao crime organizado rapidamente sofrem o peso das ações do Estado. Nós temos, por exemplo, falo muito sobre o que aconteceu com o Silvinei, o que aconteceu, que o recordista de apreensão de drogas na Polícia Rodoviária Federal, preso pelo Alexandre de Moraes e perseguido com base em absolutamente nada. Nós temos o caso do Anderson Torres, que também preso e perseguido pelo Alexandre de Moraes com base em absolutamente nada. Nós temos o interventor do Rio de Janeiro, o homem que pacificou o Rio de Janeiro, o general Braga Neto, preso e condenado também pelo Alexandre de Moraes por anos e anos e anos. Agora nós temos o Cláudio Castro, que rapidamente sofreu uma ação no TSE com direito a voto da relatoria, agora pela sua cassação. Todos esses assuntos vêm sido trazidos aqui no Paulo Figueiredo Show, e você tem que ser uma pessoa que acredita enormemente em coincidências para não ver a ligação entre esses fatos. Agora, porém, eu acho que vale a pena colocar o holofote e chamar a atenção para esta mulher, cuja ONG participaria da reunião com o Alexandre de Moraes, não fosse a reportagem de Andresa Matais. Precisamos explorar mais essa história. Para entender melhor isso, eu vou ler a própria reportagem da Andresa. ONG da advogada de Marcinho VP do Comando Vermelho fará reunião com Alexandre de Moraes. O texto é o seguinte: uma ONG presidida pela advogada Flávia Frois, que defende o líder do Comando Vermelho, Marcinho VP, participará da reunião com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. A audiência no Supremo Tribunal Federal discutirá a mega operação contra o Comando Vermelho que deixou ao menos 121 mortos na capital carioca. A audiência será realizada no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF, das favelas, atualmente relatada por Moraes. Já explicamos aqui como o Alexandre de Moraes foi parar como relator dessa DPF. A DPF foi iniciada pelo PSB para monitorar as operações policiais no Rio de Janeiro. Na audiência, que terá a participação de outras organizações de sociedade civil, a ONG deverá se apresentar um dossiê que mostra supostos indícios de tortura durante a operação policial. Como noticiou a coluna da Andresa Matais, o Instituto Anjos da Liberdade representou contra a mega operação a Corte Interamericana de Direitos Humanos e pediu medidas cautelares urgentes em favor dos defensores de direitos humanos e dos familiares da vítima. Vejam esta loucura. Vejam essa loucura. Advogada do chefe da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, uma das maiores do mundo, entrando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para reclamar das operações policiais. É a mesma Comissão Interamericana de Direitos Humanos que está com os olhos vendados para tudo que vem acontecendo no Brasil. Eu mesmo entrei com uma ação com a Carla Zambelli em 2022, que até hoje não teve andamento. A mesma a qual cogitam os advogados do presidente Bolsonaro apelar. Mas vejam, vamos continuar. No ofício à Comissão Interamericana, o Instituto solicita proteção da Polícia Federal para familiares de vítimas, a cessação da destruição de provas, o afastamento dos agentes envolvidos nas mortes e a suspensão de operações policiais de grande porte no estado do Rio de Janeiro. Os traficantes institucionalizaram
Tudo através de uma ONG que está pedindo a uma corte internacional para proibir as operações do Rio de Janeiro, algo que o Supremo Tribunal Federal já tinha feito através do ministro Fachin. Agora, continua a reportagem. Tá? Ah, não, acabou a reportagem. É isso? É suspensão de operações, é isso mesmo. Então a participação da ONG dessa mulher foi cancelada. Mas vamos analisar os fatos que estavam postos até a reportagem da Andresa Matais expor o Alexandre. Quero que você coloque a mão na cabeça e entenda que a ONG da advogada do Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, grupo, o principal grupo narcoterrorista atingido pela operação policial no Rio de Janeiro, que está entrando com ações na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é a nova definição do que é, de fato, crime organizado. Vejam, em uma semana, o narcoterrorismo conseguiu uma audiência com o ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, com o imperador do Brasil, e entrou com uma ação na Comissão Interamericana. Se você não percebeu o grau do domínio e da sofisticação desses grupos hoje, que não são mais aqueles grupos do seu imaginário, do Cidade de Deus ou do Tropa de Elite, não são mais aqueles grupos, não é mais aquilo. O grau de sofisticação muito propiciado pela falta de combate, podemos dizer, inclusive, propiciada também, por sua vez, pelas ações do Supremo Tribunal Federal que permitiram a organização dessas impais desde 2020 dessas organizações desses cartéis, dessas gangues. Mas o termo organização é muito próprio, porque você sabe o que ia acontecer se eu quisesse ter uma reunião com o Alexandre de Moraes sobre, por exemplo, as violações aos meus direitos humanos? Ou não aconteceria nada, ou eu seria preso. Advogados, você veja mas não é o Marcinho VP pedindo a reunião, são os advogados pedindo uma reunião. Vejam, o Alexandre de Moraes é o mesmo Alexandre de Moraes que foi, por exemplo, atrás do Dr. Eduardo Kuntz, porque ele divulgou áudios e conversas, com o colaborador que prejudicavam um dos seus clientes. Alexandre de Moraes basicamente instaurou inquérito contra esse advogado numa ação intimidatória. Mas as advogadas, as ONGs do Marcinho VP, é audiência, não tem inquérito, não tem nada, em uma semana audiência. E eu quero dizer aqui, eu tenho que ressaltar, porque a Andresa Matais aqui fez trabalho de imprensa de verdade, que foi expor os fatos e deixar os caras no poder acuados. Por isso que o jornalismo é fundamental. É inaceitável era inaceitável que uma reunião dessa acontecesse. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se
junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.